Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa aula de história, né? Após o término desse conteúdo, a tia vai preparar a próxima aula somente com questões, tá? Então, a tia vai estar disponibilizando várias questões referentes a todo esse conteúdo que a gente viu e vai estar discriminando por páginas, tá bom? Para ficar mais fácil a resolução das questões. E de uma certa forma, vocês vão estar fazendo e vão estar interagindo comigo. E se tiver alguma dúvida, vocês chamam a tia, que a tia vai estar esclarecendo algumas dúvidas possíveis, tá? Então, vamos lá, ó. Você sabia? Uma das primeiras usinas hidrelétricas do país surgiu há mais de 100 anos, em 1889, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E não ocupava área maior do que o curso do rio. Por isso, causou menos impactos ambientais. A chamada usina de Marmelos foi construída sob direção de Bernardo Mascarenhas, no rio Paraibuna, que tinha como objetivo obter energia elétrica para sua fábrica de tecidos. Dessa maneira, os teares poderiam se movimentar com mais eficiência e a fabricação de tecidos poderia ser ampliada. Aqui está uma pequena foto, né, da usina hidrelétrica de Marmelo, em 1903, e logo abaixo a usina em si hidrelétrica de Marmelos na atualidade. Eles tentaram preservar, né, para posteridade. Mascarenhas pretendia não só usar a energia da usina para sua fábrica, como também substituir a energia a gás utilizada na cidade de Juiz de Fora. Logo, as ruas e as praças da cidade e outros lugares passaram a receber a energia elétrica produzida em Marmelos. A usina de Marmelos foi importante para o desenvolvimento de muitas indústrias na região e também provocou a chegada de migrantes e emigrantes de diversos lugares em busca de trabalho, principalmente italianos, que passaram a trabalhar na fábrica de tecidos Mascarenhas, formando uma população de operários e comerciantes. Pessoal, vocês podem estar grifando essa parte de baixo aqui da usina hidrelétrica, de Mascarenhas até comerciantes. Grifem aí pra tia, por favor, tá? Agora, nós temos aqui na sequência, no Eu Historiador. Leia as imagens a seguir que mostra uma das principais vias da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, em diferentes épocas. A primeira imagem que a gente está vendo aí, pessoal, é uma imagem antiga da cidade. E a segunda foto é uma imagem já atual, do ano de 2019. Então, pessoal, de acordo com a leitura, responda as questões. Comparando as duas fotografias, que transformações podemos identificar na infraestrutura da cidade? Bom, as mudanças referentes à quantidade de vegetação, que quase não aparece na fotografia mais atual. O número de edifícios em contraste com os casarões de 1902, os diversos carros, as ruas asfaltadas e organizadas em várias vias, diferentes da estrada de chão, né, da primeira imagem, e a extensão das partes habitadas, entre outros aspectos. Letrinha B. Quantos anos há de diferença entre as duas imagens? Bom, o que vocês vão estar fazendo aí agora? Vocês vão pegar e vão estar fazendo uma continha. 2019 menos 1902. Aí vocês vão estar me dando o resultado, ok? Letrinha C. De acordo com o que você estudou sobre iluminação pública no Brasil, já havia ruas iluminadas em São Paulo na época em que a fotografia 1 foi registrada. Se assim, como era essa iluminação? Bom, lembra que nós vimos na aula anterior que eles começaram a desenvolver alguns tipos de energia? Então, sim, desde 1854, a cidade de São Paulo existia o sistema de iluminação a gás. A energia elétrica só passou a ser utilizada na cidade em 1905. Para responderem a questão, vocês podem estar observando também as imagens lá da aula anterior para estar agregando a esse conteúdo. Tá legal? Então, agora, pessoal, a gente vai estar indo para Eu, o Cidadão. Sob
Sobre a infraestrutura da cidade onde você mora, responda a estas questões. O que é infraestrutura, pessoal? É rede de água e esgoto encanada, é a energia elétrica que chega até a nossa casa. Quem mora em condomínio, quem mora em prédio, o sistema deles é também gás canalizado. Há algumas casas já mais recentes que também utilizam o gás canalizado, para não ficar aquele botijão exposto ao lado do fogão, quando se faz cozinha planejada. Então, isso aí já é encanamento a gás. Isso tudo já está dentro do quê? De uma infraestrutura mais moderna. Então, vamos ver agora quais são essas questões sobre a nossa cidade que vai ser feita agora. Vamos lá. Como é a cidade durante a noite? Nela existem um sistema de iluminação pública? Essa daqui vocês estão vendo que não tem espaço. Então, vocês podem estar respondendo no caderninho de história. Coloca a data de hoje, né? Dia 6/10. Registra aí e completa com a resposta. Com a ajuda de um adulto, pesquise a origem da energia elétrica usada na sua cidade. Então, uma pesquisinha para estar sendo feita aí. Letrinha C. Escreva o nome de outros 2 elementos que fazem parte da infraestrutura da cidade. Vocês vão estar pesquisando e já observem aí mais 2 informações referentes à infraestrutura da cidade. Outras transformações de infraestruturas. Além das hidrelétricas, outras obras de infraestrutura influenciaram o desenvolvimento de muitas cidades do Brasil. Com a industrialização do país, algumas cidades cresceram bastante, pois as pessoas migravam do campo para os centros urbanos em busca de emprego e melhores condições de vida. Por outro lado, nem todos esses espaços tinham a infraestrutura necessária para receber os novos moradores. Em muitos locais, não havia água tratada, redes de esgoto e de energia elétrica, escolas, hospitais e transporte público, para adequar as cidades às mudanças que estavam ocorrendo. Alguns governantes iniciaram obras de melhoramento, como a construção de moradia e de ruas pavimentadas, e mais amplas. Contudo, essas alterações também obrigaram a população com menos recursos financeiros a se mudarem para as periferias. Essas obras de infraestrutura modificaram a paisagem dos locais, por exemplo, com o desmatamento de vegetações nativas e transformação de diversas áreas rurais em novos centros urbanos. Então, vamos ver agora, pessoal, aí o significado da palavra pavimentada, que não significa asfaltada, né? Estrada ou vias cobertas por revestimento que permita a circulação em alta velocidade de veículos que usam rodas. Periferia, regiões mais afastadas dos centros das cidades. Então, pessoal, vejam bem, as pessoas de classe média baixa que moravam no centro da cidade, quando começou a haver essas modificações, provavelmente elas pagavam um aluguel, pois as casas não eram deles, né? Então, o que eles fizeram? Tiveram que mudar para a periferia. Vamos pegar aqui em São Joaquim da Barra, as pessoas que moram mais próximas do centro, seja ela a casa de propriedade do próprio cidadão ou uma casa onde o cidadão vai pagar aluguel, é quase que o dobro, vale quase o dobro do que as casas que são mais afastadas do centro da cidade, certo? Para vocês terem uma noção, assim, o motivo que fizeram eles ir para onde? Para as periferias. Então, os bairros mais afastados do centro têm aluguéis mais baratos e as casas também, o valor venal delas para compra é bem mais em conta do que uma casa localizada no centro da cidade, ok? Então, vamos para o próximo ponto aí. Agora a gente vai lá para a página 11 da nossa apostila, pelas estradas e rodovias. A construção de estradas no Brasil foi iniciada há aproximadamente 100 anos, com o objetivo de ligar diversas cidades. Aos poucos, essas vias foram cada vez mais usadas para transportar pessoas, mercadorias, o que antes era feito por meio das ferrovias. Na atualidade, as rodovias são as principais vias utilizadas com esses objetivos do país. Essa foto, pessoal, é uma
foto da rodovia Anchieta no ano de 1945. Essa rodovia ligava a cidade de São Paulo com o porto da cidade de Santos, também no estado de São Paulo. Foi construída para facilitar o transporte de produtos entre o litoral e a capital paulista. Interpretando. O trecho a seguir faz parte de uma matéria publicada no jornal Amanhã, sobre uma obra de infraestrutura realizada no governo do presidente Washington Luiz, entre os anos de 1926 e 1930. Estradas e estradas. Abrindo essas estradas, às vezes dentro das selvas, em pleno deserto, o atual presidente da República semeou algumas das cidades ou algum dos municípios. O que significa aí, pessoal, a palavra semeou? Em sentido figurado, tornou-se possível o surgimento de algo, né, de uma cidade. Então, de acordo com o texto, responda as questões. Que obra de infraestrutura foi realizada pelo presidente? O que ele fez aí no caso, pessoal? A construção de estradas, né? Em que locais esse tipo de obra foi feita? De acordo com o texto, às vezes dentro das selvas, em pleno deserto. Letrinha C. O que surgiu da construção de novas estradas? Surgiram algumas cidades e alguns municípios, né? Bem, pessoal, a nossa aula de história por hoje é só. Lembrando que a próxima aula de história será questionário, tá legal? A gente vai estar fazendo o questionário referente a essa aula de hoje e a aula que a tia deu na sexta-feira. Então, vamos preparar a mãozinha e a tia vai estar digitando, eu vou estar disponibilizando as questões para serem impressas, mas vocês vão ter que procurar, ler o texto novamente e achar as questões, ok? Então, pessoal, beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Precisando da tia, é só chamar.